Olá, eu vou fazer uma apresentação rápida, né, sobre o andamento da minha tese. Esse vídeo é direcionado aí para o pessoal da Marinha, né, o pessoal da UFRJ, e quem tiver interesse também, tiver algum interesse nesse assunto e quiser entrar em contato para fazer alguma sugestão ou alguma coisa que esteja errado, né, queira conversar sobre isso, também fique à vontade aí para entrar em contato comigo. Então eu vou fazer uma apresentação rápida sobre o andamento aqui da minha tese de doutorado. Bom, então eu vou falar sobre o tema da tese, vou fazer uma breve introdução, né, sobre o tema da tese, como está o andamento da pesquisa, alguns artigos que a gente escreveu e submeteu, e como é que está a parte da qualificação, né, que agora o próximo passo é a qualificação. Bom, o tema da minha tese ela está relacionada com a parte de monitoramento marítimo. Eu coloquei um tema aqui, mas esse tema, o título, né, digamos, não é definitivo, mas ele está relacionado com o tema que é Classifying Illegal Activity Through Navigation Behaviors and Using Data Flow Processing, né, que é classificar atividades ilegais através dos comportamentos de navegação e utilizando o processamento Dataflow. Tá? Então, a ideia principal da tese, obviamente, é classificar atividades ilegais no mar. Né? A hipótese que a gente quer colocar aqui que é possível classificar atividades ilegais no mar através dos comportamentos de navegação, né, dos navios. Então, fazendo um overview geral do que vai ser a tese, né, a ideia é utilizar, né, como motivação os principais problemas no monitoramento marítimo enfrentados, né, pelas autoridades marítimas, que são muito similares no mundo inteiro. Para isso vão ser utilizados os sensores, né, que cada autoridade marítima tem disponível e pode utilizar, seja esses sensores, né, o AIS, né, o Automatic Identification System, os radares costeiros, alguns imagens de satélite, né, e existem outros sensores, mas os mais comuns utilizados são o AIS e os radares. Né. Então o trabalho vai estar lá, eu fiz uma revisão da literatura, estudando os principais comportamentos que são, digamos assim, detectáveis, né, pela autoridade marítima, as principais soluções que foram apresentadas para esses comportamentos, para detectar esses comportamentos. E a ideia do trabalho é mostrar as principais soluções que estão na literatura e apresentar uma solução que seria interessante, né, para o nosso problema. Nós vamos implementar no trabalho essas soluções e, primeiramente, a ideia é criar um framework, né, onde a gente vai colocar todos esses tipos de comportamentos, né, e as soluções desses comportamentos de forma a detectar os comportamentos dos navios e então a gente conseguir inferir, né, uma atividade legal. E para processar, digamos assim, executar esse framework, a gente vai propor também uma arquitetura Dataflow. Tá? Tudo isso vai ser implementado e aí a gente vai realizar alguns experimentos, né, e vamos comentar os resultados e aí teremos as nossas conclusões do trabalho. Tá? Esse é simplesmente um overview do que vai ser a tese toda, digamos assim. Bom, então primeiro, para introduzir o tema, né, a gente precisa aí ter uma motivação, né, que mais de 80% do comércio global, né, com relação ao volume, e 70% no caso de valor é transportado pelo mar. Então o mundo inteiro ele realiza comércio entre os países e o meio de transporte mais utilizado é o mar. Então os países eles precisam garantir a segurança, a proteção, né, garantir que as suas áreas, né, as suas zonas econômicas exclusivas sejam exploradas
para os países que têm direito a explorar aquelas zonas e também garantir a preservação do meio ambiente nesses locais, né? Então, vem aqui o conceito de Maritime Situation Awareness, né, que é consciência situacional marítima, né? Esse conceito, né, ele foi colocado com o objetivo, né, de alcançar a compreensão efetiva de qualquer coisa no ambiente marítimo, né, que possa, né, de alguma forma afetar a segurança, a proteção, a economia ou o meio ambiente de um domínio marítimo, tá? E para alcançar, né, essa consciência situacional marítima, a gente precisa ver, entender e compartilhar. No caso de ver, né, somente ver com os olhos, pode ser utilizado binóculo, câmera, né, e são utilizados principalmente os sensores para isso, né. Os navios utilizam sensores, as autoridades marítimas também utilizam sensores. Sensores esses podem ser o AIS, radar, né, alguns sonares ou imagens de satélite, né, simplesmente para ver uma determinada situação. O mar, ele é muito grande, então qualquer evento que ocorra, né, em alto mar, tudo é mais difícil de ser visto e de ser detectado, e se há algum problema com a embarcação, é demorado para se chegar a essa embarcação. Então a comunidade marítima, ela precisa, digamos assim, se ajudar. Então, se ela ver alguma coisa, ela precisa entender o que está acontecendo ali, tá? Se alguém vê alguma embarcação parada no alto mar, precisa entender o que está acontecendo ali. Será que a embarcação teve um problema mecânico? Ou essa embarcação está despejando alguma coisa no mar? Ou está junto de uma embarcação menor transferindo algum tipo de carga? É preciso entender essa situação. E também, por terceiro, é preciso compartilhar essa informação com a comunidade marítima e principalmente com a autoridade marítima. Tá? Esses são os 3 pilares aí, digamos, da consciência situacional marítima. Então, as autoridades marítimas precisam de meios, né, para atingir, né, essa consciência situacional. Então, para isso, ela faz uso de diversos sensores, de sistemas, né, que fazem que tem como entrada esses sensores de forma a gerar informação e aí tomarem as suas decisões. E as autoridades marítimas, elas monitoram dentro desse domínio marítimo diversos tipos de comportamentos, né, de forma que possam ser evitadas algumas atividades ilegais, tá? Há uma relação, né, entre comportamentos de navegação e atividades ilegais, né? Comportamentos, eles são detectáveis através de sensores, tá? Os navios possuem alguns comportamentos em suas trajetórias. Esses comportamentos podem ser notados através de suas trajetórias. Os navios, eles em si não cometem atividades ilegais. A atividade ilegal é a intenção, na verdade, de uma pessoa, né, de um humano. É do comandante da embarcação, é da tripulação, é do armador, né, que é a empresa que é dona do navio. Esse sim tem a intenção de ter algum objetivo utilizando a embarcação. Então há uma correlação entre os comportamentos de navegação e a atividade ilegal em si. Então, se você consegue detectar alguns comportamentos de navegação, você talvez possa inferir, né, que uma determinada atividade ilegal pode ser cometida. Então, outros fatores, né, não simplesmente você dizer que determinados comportamentos estão ocorrendo, isso significa que uma atividade ilegal está acontecendo naquele momento. Outros fatores podem influenciar nisso também, como por exemplo localidade, né, alguns eventos que possam estar ocorrendo naquela localidade, né, o clima, né, por exemplo, se tiver um clima muito severo, com chuva, né, pode causar interferências na comunicação e o navio não transmitir o sinal AIS.
riscos à navegação, se aquele local tem algum navio que afundou ali, normalmente o navio vai ter que fazer uma derrota para contornar aquele caminho, né? Então, digamos, a trajetória que era padrão deixou de ser padrão. Então, alguns fatores podem influenciar nesses comportamentos, né? Nesse quesito, os analistas de monitoramento são essenciais, né, para a verificação desse tipo de coisa, porque na literatura há abordagens relacionadas, baseadas em dados, e abordagens baseadas no conhecimento do especialista. A baseadas em dados, você simplesmente vai utilizar os dados de sensores, dados históricos, para dizer que determinada situação está ocorrendo. Só que não se pode utilizar somente esse tipo de abordagem, porque esse ambiente, esse domínio marítimo, ele muda, a legislação muda. Então, o especialista, né, ele tem experiência em navegação, ele tem experiência em normatização, né, e ele sabe o que está ocorrendo por fora naquele ambiente marítimo. Então, ele tem digamos, uma capacidade muito grande, né, de detectar, né, de entender o que está acontecendo naquele ambiente marítimo. Então, a literatura ela diz que há um gap, né, nessa área, onde é preciso ter essa integração das abordagens baseadas em dados com a abordagem baseada no conhecimento do especialista. Então, aqui no nosso trabalho, a gente propôs, né, um modelo de aprendizado de máquina para prever essa atividade ilegal, utilizando como entrada a saída dos modelos de comportamentos. E para isso há toda uma arquitetura por trás disso daí, para a gente chegar nessa simples previsão, digamos assim, da atividade ilegal que está ocorrendo. Bom, dentro desse contexto, existem diversas atividades que são monitoradas pela atividade marítima, pela autoridade marítima. Eu elenquei aqui no trabalho, né, as principais, digamos assim, que também são encontradas na literatura, existem outras, mas aqui a ideia é classificar aqui, por exemplo, pesca ilegal, proteção a áreas de preservação ambiental marítimas, né, que são MPAs, né, Marine Protected Areas, proteção a infraestruturas críticas, né, que são, por exemplo, plataformas de petróleo, portos, né, isso são consideradas infraestruturas críticas, então há um crime se você invadir determinado perímetro dessas áreas. Crime de tráfico, né, tráfico de armas, dinheiro, humanos e drogas. E também a parte é importante detectar com relação à segurança da navegação, né? Em alguns casos, alguns navios podem, como já aconteceu, entrar em algumas áreas onde são incompatíveis, digamos assim, com seus navios. Bom, com relação a isso, a gente tem também os comportamentos, né, que se relacionam diretamente com essas atividades. Então, a gente vai tentar implementar, né, no nosso trabalho aqui alguns comportamentos. Esses comportamentos nós podemos encontrar na literatura, e tem diversas formas de implementar, de detectar esses comportamentos. A gente vai mostrar isso no texto da tese. E os principais aqui são navegação anômala, o AIS spoofing, que é quando o navio ele tenta falsificar seja a sua identidade ou a sua posição, né, com que intuito que ele faz isso. Situações de rendezvous, né, que são um encontro entre navios, né, digamos assim, em alto mar, seja com o intuito de transferir carga, pessoas, armas, né. Os chamados dark ships, né, que são quando os navios simplesmente desligam os seus transponders AIS e tentam ficar invisíveis, digamos assim, em uma determinada localidade. Eles podem fazer isso com determinado intuito, né, de cometer alguma coisa ilegal, ou simplesmente um mau tempo pode ter feito, digamos assim, perder o sinal. Trajetória de pesca, né, é um comportamento. Pescar não é uma atividade ilegal, mas dependendo aonde se pesca, pode se tornar uma atividade
ilegal. Então, se detectar um comportamento de pesca é importante. Um outro comportamento é o loitering, né, que é como se fosse, a tradução é vadiagem, né, mas o navio ele começa a apresentar um comportamento que ele começa a parar, desliga a máquina, anda um pouquinho, para um pouquinho, né, começa a dar aquela enrolada em determinado local. Né, e aí a gente precisa entender o porquê que ele está fazendo isso. Riscos navegacionais, digamos assim, precisam ser detectados, por exemplo, como situações onde alguns navios são muito grandes, né, e vão, por exemplo, passar em algumas áreas onde a profundidade não é compatível com o seu calado, e já aconteceu de navio, por exemplo, ficar encalhado. Não foi uma vez só que aconteceu isso. Então, detectar isso proativamente é uma forma importante de se acontecer um acidente com um navio desse, porque isso pode causar também um dano ambiental muito grande, principalmente se esse navio se propor passar por dentro de uma reserva ambiental. E também os que são mais utilizados, principalmente em sistemas de consciência situacional marítima, são os comportamentos cinemáticos. Né? Que os comportamentos cinemáticos são algumas detecções que podem ser colocadas, por exemplo, a aceleração do navio, né, a velocidade. Se o navio ultrapassar tal velocidade, pode-se gerar um alerta. Se o navio ficar abaixo de tal velocidade, se gera um alerta. Se o navio entrar em uma determinada área, se gera um alerta, ou sair, etc. E tal, né? Isso são chamados de comportamentos cinemáticos. Eles são muito utilizados em sistemas comerciais para alertar, digamos assim, os operadores. Então, esses são os comportamentos de navegação que a gente vai se propor a implementar aqui. Esses comportamentos vão gerar saídas e serão como entradas no modelo de machine learning para detecção de atividade ilegal. Aqui a gente pode reparar que a maioria desses comportamentos de navegação, para detectar esses comportamentos de navegação, a maioria são modelos de machine learning também, que vão utilizar dados históricos, né, que vão treinar os modelos e aí vão predizer os dados que vão chegar, digamos assim, de forma em tempo real. Bom, então a ideia aqui, né, dado a ideia que a gente quer detectar uma atividade ilegal, aqui no trabalho a gente vai propor um framework, né, para reconhecimento de atividade que o navio está tentando fazer aí. Então a gente separou, né, aqui o nosso framework em 3 partes. O primeiro é a parte do modelo de detecção de comportamentos, né? O segundo é o modelo para detecção, né, da atividade ilegal em si. E o terceiro é a execução do modelo em si, onde ele vai fazer a utilização dos outros 2 modelos. Tá? Nesse primeiro modelo, a gente começa aqui com uma base histórica, né, do AIS, né, pode ser de outros sensores também, onde a gente vai fazer um pré-processamento e aí a gente vai utilizar esses dados para treinar cada modelo daquele de comportamento, onde a gente tem um behavior 1, 2, 3 e até N. Né? Esses modelos serão treinados com esses dados e aí a gente vai ter esses modelos treinados. Tá? E aí, aqui a gente tem nessa segunda parte, né, o nosso modelo aí de detecção de atividade. Esse modelo ele começa com uma base de dados que vai ter que ser inicialmente preenchida, né, digamos assim, por um expert, né, digamos um operador, com base na experiência dele de detecção de atividades ilegais, colocando ali na experiência dele, quais seriam esses comportamentos, como esses comportamentos estariam relacionados com essas atividades. Né? E aí a gente treinaria o nosso modelo com esses dados e teria aí digamos, um modelo inicial. Tá? E aí quando nosso framework começasse a ser executado, né, que começaria aqui pela coleta, né, dos dados, né, digamos assim, do AIS em tempo real. Esses dados seriam limpos, seriam unidos com outros dados de interesse, como por exemplo dados de profundidade, dados relacionados ao tempo,
desculpa, dados relacionados ao clima, né? E esses dados dariam entrada nos modelos que a gente treinou aqui, né, para detecção de comportamentos anormais. Esses modelos, cada modelo daquele vai gerar uma saída que servirá como entrada aqui no modelo de detecção de atividade. Tá? Esse modelo de detecção de atividade ele vai gerar uma saída, o qual a gente vai estabelecer um threshold, né? E se esse threshold for alcançado, que quer dizer que vale a pena ter a atenção, digamos assim, do operador humano. Se não alcançar, simplesmente vai ser ignorada essa saída. E no caso de ser alcançada, o operador ele vai avaliar a situação. Ele vai ver as saídas dos comportamentos e vai analisar essa situação e vai classificar essa situação em não está ocorrendo nada, é uma situação normal, é uma situação que pode ocorrer uma atividade de pesca ilegal, ou um crime ambiental, ou uma situação de proteção, ou uma situação de tráfico, né? E essa classificação do operador vai alimentar, né, digamos, nossa base de dados que a gente iniciou aqui com um modelo de detecção de atividade ilegal. Então isso aqui vai se retroalimentar, né, até a gente ter um modelo com uma acurácia aceitável, né, que isso vai poder auxiliar de uma forma bem eficaz aí, o operador humano. Bom, aqui, dado que a gente tem esse framework, né, a gente precisa colocar esse framework em execução. Então, pelas características, né, dessas tarefas, esse tipo de tarefa pede, né, para quem olha aqui diretamente, soluções relacionadas a data flow, né, ou data pipeline, ou workflow. E o que seria o data flow? O processamento data flow seria o data flow é a divisão de tarefas, né, em subtarefas, né, de forma que essas tarefas elas possam ser executadas de forma simultânea, né, seja utilizando os recursos de processadores ou mais núcleos e principalmente mais máquinas distribuídas pela rede, né, seriam os clusters. O requisito para se utilizar o Dataflow é que essas tarefas elas precisam estar divididas em DAGs, né, Direct Acyclic Graph, que são gráficos acíclicos, ou seja, gráficos que não possuem ciclos. Tá? E para esse tipo de solução existem algumas soluções já também. Né? Existem soluções acadêmicas e existem também outras soluções do tipo open source. Por exemplo, aqui no FRJ tem um projeto aí com o Sucuri, né, que se propõe para execução de tarefas no Dataflow, né, utilizando tanto esses recursos de processadores ou núcleos localmente, quanto máquinas distribuídas na rede. Essa solução é implementada em Python e utiliza aí também digamos como base, né, o MPI. E tem a solução open source, que é muito utilizada já está sendo utilizada no mercado, é utilizada por Google, Amazon também, que é o Apache Airflow, que é uma solução que também funciona da mesma forma, pode se utilizar localmente ou de forma distribuída. É uma solução 100% implementada em Python, né, e tem sido muito utilizada aí na parte de problemas de machine learning. Então, o que a gente precisa fazer aqui é transformar aquele framework, né, que eu apresentei no slide anterior, no caso, em um DAG of tasks, né, dividir aquilo ali em tarefas independentes. E também a ideia de trabalho, não agora, mas mais à frente, né, estudar a utilização, né, dessa solução com containers e o Kubernetes. Né. Containers, né, você tentar encapsular, né, essa solução de forma que você consiga executar ela dentro de vários containers dentro de uma máquina, né, e você não precisa utilizar uma solução de virtualização que seria mais pesada. Né. E o Kubernetes ele vai gerenciar, né, de uma forma mais eficaz
mais simples, né, digamos assim, de disparar, de criar esses containers, de forma que a gente consiga executar essas tarefas em paralelo. Bom, aí aqui a gente já tem a divisão, né, daquelas tarefas dentro daquele framework, né? Aí aqui eu dividi essas tarefas em 3 eventos, tá? Evento 1, 2 e 3. O primeiro evento é o evento inicial, onde a gente parte do zero, tendo somente como base aí como entrada o histórico, né, do GIS, né, dos navios. A gente vai precisar treinar, né, os nossos modelos para detectar os comportamentos. Então aquela tarefa 0, né, para pré-processamento. Essa tarefa vai gerar um arquivo pré-processado que vai servir de entrada para todos os modelos de comportamentos que vão precisar ser processados. Esses comportamentos vão gerar arquivos, né, que são, digamos, os modelos, os pesos dos modelos, né, que vão ser utilizados aí pelos modelos, né, que já entra aqui no caso do evento 2. Tá? O evento 2 é a execução em si dos modelos, são as chegadas das mensagens AES, né, onde essas mensagens vão servir como entrada nos modelos, né, que vão para a gente tem aqui um arquivo de sensores, e esses arquivos de sensores vão para os modelos aqui de comportamentos já treinados, que vão ter como entrada os seus pesos, né, e a entrada dos sensores. E esses modelos vão produzir uma saída, né? E essa saída vai servir como entrada aqui no modelo de detecção de atividade ilegal, que vai utilizar aqui como entrada os pesos, né, que foi treinado aqui no evento 1, né, que é aquele evento do Cold Start, né, onde a gente vai ter o treinamento do modelo de detecção de atividade ilegal. Tá? E aí aqui, saindo, né, independente desses eventos, a gente tem o operador mando, né, dando a resposta correta, e isso retroalimenta aqui a base de dados aqui do evento 1. Então esses eventos eles podem executar de forma independente, tá? E dentro desses eventos eles são tarefas totalmente, digamos, independentes daqui. Bom, então dado isso, né, a ideia de toda da tese, né, como é que está o andamento? Eu já escrevi 2 artigos, né, um fazendo um survey sobre os principais comportamentos que são detectados aí na literatura. Foi submetido, né, a gente mandou para uma revista até com fator de impacto 11, a gente teve uma rejeição, mas eles sugeriram algumas correções e pediram para reenviar, né? Eu vou ter que trabalhar nas correções. Eu submeti agora um artigo para um congresso também nos Estados Unidos, fazendo um comparativo sobre detecções de trajetórias de pesca, né, de soluções para detecção de trajetórias de pesca, né, utilizando diversos tipos de modelos de machine learning, né, comparando aí a acurácia e a performance, né, utilizando o mesmo dataset. A gente submeteu agora. Estou trabalhando agora no texto para qualificação, né, mais ou menos falando o que eu falei aqui, né, só com um pouco mais de detalhe. E depois dessa qualificação, a ideia é implementar aqueles 7 comportamentos, né, que eu apresentei. Na tese a gente vai explicar o porquê, a escolha de cada tipo de técnica, né, para detecção, e aí a gente vai implementar. A ideia é escrever mais um artigo também comparando da mesma forma que a gente fez com trajetória de pesca. E implementar também um modelo de detecção de atividade, né, que vai utilizar a saída desses 7 comportamentos. Implementar a arquitetura Dataflow, que aí eu já vou ter que fazer um outro estudo para dizer se eu vou utilizar mesmo o Apache Airflow, se eu vou utilizar o Sucuri, né, e o embasamento, por que eu vou utilizar essa tecnologia. E aí, após implementada, a gente vai realizar experimentos. A ideia é escrever um artigo também logo depois disso, e aí trabalhar no texto da tese.
Bom, de forma muito resumida, né, rapidamente, essa é o escopo da tese, essa é a ideia e esse é o andamento aí de como é que está o meu trabalho. Bom, e revisando aqui a conclusão, então, como ideia geral, né, a ideia da tese é uma arquitetura baseada em Dataflow para detecção de atividades ilegais de embarcações, né, e vai contemplar um framework de detecção de atividades ilegais, aquele que eu apresentei, né, onde vai englobar toda a arquitetura de detecção de comportamentos e a integração dos modelos baseados e dados no especialista. Tem muita coisa envolvida aqui, né, com essa parte de detecção de atividades ilegais, fora, né, a solução, né, tecnológica para se alcançar, né, a detecção da atividade ilegal em si, né, que vai ser um produto final. No caso ali também mostrei a transformação do framework do framework em tarefas hierárquicas, né, dos DAGs ali, de tarefas. E no caso, no final, aí, a utilização da tecnologia Dataflow para executar e realizar esses experimentos. Bom, eu acho que eu tentei resumir aqui rapidamente para não tomar muito tempo, mas o bom do vídeo é que as pessoas podem acelerar e adiantar para aquilo que tem interesse. Caso haja interesse, alguém esteja trabalhando com esse tema também e queira conversar ou debater algumas ideias, o meu e-mail está aí no slide. E obrigado aí por assistirem aí o vídeo. Valeu!